Fala galera, tudo bom? Eu sou o professor Xavier de Química e a gente vai estar fazendo hoje uma revisão com algumas questões da SpaceX, com aqueles conteúdos que a gente vê com mais frequência, que tem aparecido sempre, já que a gente está nessa reta final aí, beleza? Então a nossa questão 1 trata do seguinte, olha só. No estado sólido, o dióxido de carbono é conhecido como gelo seco. Em condições ambientes, 25 graus Celsius e 1 atm de pressão, ele passa do estado sólido para o estado vapor. Acerca do dióxido de carbono são feitas as seguintes afirmativas. Vamos lá, afirmativa 1. O dióxido de carbono é classificado como uma substância simples. Galera, olha só, o dióxido de carbono é o nosso CO2, beleza? E o CO2, a gente tem ele aqui, ó, 2 elementos, cara. Se eu tenho mais de um elemento diferente aí, isso aqui não é classificado como uma substância simples. Esse cara vai ser classificado como uma substância composta. Então isso aqui, ó, substância composta. Beleza? A partir disso, a gente pode estar marcando essa afirmativa 1 como falsa. Foi? Beleza? Bom, segunda afirmação sobre o dióxido de carbono. O dióxido de carbono é uma substância que sublima em condições ambientes. Galera, o que seria sublimação? Lembra de mudança de estados físicos? Sublimação é quando aquela substância ela passa diretamente do estado sólido para o estado gasoso. Bom, para essa questão, você não tinha obrigação de gravar isso, que era essa transformação, porque ele fala exatamente isso aqui, ó. Em condições ambientes, ele passa no estado sólido para o estado vapor, ou gasoso, Aqui, a gente tratando de uma maneira mais simplificada. Então, se ele tem essa transformação direto do sólido para o estado vapor, beleza? A gente tem, de fato, uma sublimação. Então, essa afirmação 2, a gente vai considerar como certa. Até então, verdadeira. Beleza? Diretamente no texto ele já te deu essa informação. Bastava você conectar aí que essa transformação se chama sublimação. Beleza? Vamos para a terceira afirmação aí. A molécula do dióxido de carbono apresenta geometria angular. E tem sido recorrente questões dessas de verdadeiro ou falso que abordam geometria molecular. E para a gente construir geometria molecular da molécula, a gente tem que ter algumas noções de tabela periódica. Beleza? Bom, vamos construir aqui o nosso CO2. Na construção de uma geometria molecular, certo? Se eu tenho uma estrutura como essa aqui, um composto como esse, que tem mais de 2 átomos, eu preciso descobrir quem é o meu átomo central. É aquele cara que faz o maior número de ligações, tá? Então, o carbono, ele é exatamente da nossa família 4A. Já o oxigênio, ele é da nossa família 6A. Se o carbono é da 4A, a gente vai pensar naquela clássica regra do octeto. O carbono ele tem 4 elétrons na sua camada de valência. E aí, para alcançar esse octeto, ele precisa de mais 4 elétrons. Como que ele vai conseguir isso? Através das ligações químicas, certo? E o oxigênio, por ser da 6A, ele tem 6 elétrons na sua camada de valência e precisa de mais 2 para chegar a 8. Bom, como o carbono ele vai fazer mais ligações, a gente vai posicioná-lo ao centro. Esse é o carboninho aqui, ó. E o oxigênio exatamente ao lado. Vou colocar aqui de vermelho os elétrons da camada de valência de cada um, beleza? Carbono da 4A com os seus 4 elétrons, oxigênio da 6A com os seus 6 elétrons, certo? E aí, para a gente brincar de completar o octeto aqui, a gente tem o seguinte, o carbono, precisa fazer 4 ligações e cada oxigênio precisa fazer 2. É muito comum a cobrança de geometria de moléculas como o CO2, tá? A gente tem algumas moléculas que são mais recorrentes de aparecerem em prova. Então, olha só, eu tenho uma ligação aqui e uma ligação aqui de compartilhamento, por ser uma ligação covalente, onde o oxigênio está estável. Tinha 6, por compartilhamento recebeu 2, ficou estável. O carbono com 4 mais os 2 que ele recebeu, está com 6 ainda. Faltam 2 para chegar a 8. E, ó, coincidência, cara, esse oxigênio também precisa de 2. Então, a gente compartilha aqui também, ó. E a gente tem essa estrutura aqui, A gente tem essa estrutura de Lewis para o CO2. Bom, como no carbono não sobraram elétrons, o que a gente fala de par de elétrons livres, eu não vou ter o efeito da repulsão dos pares eletrônicos. Se eu não vou ter o efeito da repulsão, a geometria passa a ser exatamente essa aqui, ó. E que tipo de geometria é essa aqui? Essa geometria é exatamente a geometria que a gente chama de linear. A linha reta. Beleza? E aí, nessa afirmação 3, ele diz que é angular, cara, e aí ele errou. Então, essa 3, ela tá falsa. Beleza? Tranquilo? Bom, vamos para 4. O dióxido de carbono
é um óxido ácido que em condições adequadas pode reagir com água e produzir o ácido carbônico. E de fato, cara, de fato, né? O dióxido de carbono, ele é um óxido ácido, certo? O CO2. Ele está envolvido em algumas questões ambientais. Ele não é o principal responsável, só para a gente fazer um link aqui com fenômenos ambientais. Ele não é o principal responsável, mas ele é um dos caras que faz com que o pH da água da chuva baixe, né? Naturalmente, a chuva ela tem um pH abaixo de 7. Naturalmente, a chuva ela tem um pH ácido. Muito por conta desse cara. O nosso querido CO2, e isso é uma característica dos óxidos ácidos, quando ele reagir com água, certo? O CO2, quando reagir com o H2O, ele vai estar formando exatamente o nosso H2CO3, que é chamado de ácido carbônico. Só por curiosidade, esse ácido carbônico, né, isso aqui vai estar em equilíbrio químico, não é o tema, mas é interessante que a gente tenha essa noção de que o ácido carbônico é um cara que se coloca em equilíbrio, certo? Ele é um ácido que se decompõe com muita facilidade e é o ácido comum dos refrigerantes. Então tem uma série de coisas interessantes sobre o nosso ácido carbônico, dentre elas um fato dele ser formado a partir do dióxido de carbono, o CO2. Tá? Então o dióxido de carbono formando o ácido carbônico, né? Não é à toa que chamam esse cara de gás carbônico, por conta do ácido carbônico que ele forma aí. Beleza? Então essa afirmação 4, ela tá verdadeira, certo? Bom, vamos seguir o nosso baile aí. Afirmação 5. Quando se borbulha dióxido de carbono em uma solução aquosa de hidróxido de cálcio, sob condições adequadas, produz-se carbonato de cálcio e água. Cara, e aqui essa questão é uma questão que ela aborda muitos conteúdos de aquela parte de química geral, né? Química inorgânica também. A gente tem noções de tabela periódica, noções de geometria molecular, noções de reações químicas, de neutralização que são comuns. Bom, só para a gente dar uma relembrada rápida, o que seria a neutralização? É quando eu pego um cara e eu trato ele com um cara de caráter oposto e a gente neutraliza esse cara. Se a gente afirmou que na 4 que o dióxido de carbono ele é um óxido ácido, ele funciona como um ácido. E aí, se botarmos para reagir com o que ele pede na afirmação 5, que é o hidróxido de cálcio, a gente teria que ter a seguinte noção, tá? Vamos fazer aqui do ladinho. O nosso querido, fazer aqui embaixo, o nosso querido CO2, certo? Ele é um óxido ácido e ele pede, né? A questão pede para que a gente faça uma reação dele com o hidróxido de cálcio. Você teria que ter uma noção básica de funções inorgânicas também, cara. Então, o CO2 é um óxido ácido, o hidróxido de cálcio é uma base. E aí, quando eu reagir a esses dois caras, eu vou estar formando um sal, que é exatamente o cara que ele fala pra gente, que é o carbonato de cálcio. Carbonato de cálcio, outro cara que é comum de aparecer em prova é o nosso CaCO3, certo? E aí, para que a gente faça aqui, né, a lei da conservação de massa, os elementos que aparecem aqui têm que aparecer proporcionalmente do outro lado. A gente tem também a formação da água aqui. Se a gente for analisar os átomos, né, a gente está com as quantidades ideais aí. Então, o CO2 reagindo com hidróxido de cálcio, um óxido ácido com uma base, formando sal e água. De fato, ele está certo. Essa afirmação de número 5, ela também é verdadeira. E a afirmação 6. A hibridização do átomo de carbono na molécula do dióxido de carbono é sp2. E aqui já entra em conceitos de introdução à química orgânica, quando a gente fala de hibridização. Vamos voltar para analisar o nosso CO2 que está aqui. Bom, o CO2, certo? Quando a gente tem uma ligação dupla, né, nos compostos aí, uma ligação é chamada de sigma, que é aquela que a gente diz que é forte, e a outra é pi. Uma sigma e outra pi. E aí lá em introdução orgânica a gente tem o seguinte conceito simplificado de hibridização. Hibridização é um assunto que é um pouco longo, mas a gente simplifica um pouquinho. Se esse cara ele tem duas ligações do tipo pi, né, se ele está fazendo ou uma ligação tripla ou duas duplas simultâneas ali, a hibridização desse cara é do tipo sp. Essa é a hibridização do carbono do CO2 e não sp2, como ele diz aqui, né? sp2 seria o carboninho fazendo uma ligação dupla só. Então, por isso, essa afirmação está falsa. A gente vai ter como gabarito dessa questão a letra D de dado. Letra D é o nosso gabarito. Beleza? Então, vamos lá para a nossa segunda questão de revisão da SpaceX aí. Beleza? Vamos lá. Quando ocorre a combustão completa de quaisquer hidrocarbonetos, há produção dos compostos gás carbônico, CO2, e água, H2O.
Acerca dessas substâncias, afirma-se que... Então você vê que a molécula de CO2, cara, é algo muito comum de ser cobrado. São moléculas triviais, né? O CO2, o gás carbônico, né? O H2O, a água, a amônia, o NH3, então são substâncias que são comuns e são interessantes que a gente já tem embaixo da manga, cara. A geometria molecular, né? A estrutura desses caras, na polaridade, porque são questões que você faz mais rápido. São moléculas muito recorrentes em prova aí. O metano, o CH4, beleza? Então vamos lá. Primeira afirmação. As moléculas CO2 e H2O, gás carbônico e água, apresentam mesma geometria molecular. Vamos testar se isso é verdade? O CO2 a gente fez na questão anterior. Então o CO2 ele tem exatamente essa geometria aqui que a gente classificou como linear. Bom, vamos testar se na água acontece do mesmo jeito, tá? Em relação ao H2O, de novo aquela geometria molecular, o átomo central, aquele cara que faz o maior número de ligações, certo? Vai ser o oxigênio. E de quem é rápido aqui, tá? O hidrogênio, ele nunca vai ser o átomo central, esse cara faz uma ligação só. Entende-se que o cara posicionado ao centro, ele tem que se ligar pelo menos a dois outros caras, para que ele consiga se conectar com os átomos em volta dele. E o hidrogênio, ele não consegue fazer isso, beleza? Então a gente vai estar aí com o oxigênio posicionado ao meio, certo? E aí eu vou colocar os hidrogênios em volta aqui, ó. Aquela nossa máxima de elétrons na camada de valência, correspondente ao número da família de letra A desse cara. Então, o oxigênio, por ser da família 6A, cara, bom, se ele é da 6A, isso é visto em tabela periódica, ele tem 6 elétrons lá na última camada, beleza? Vamos representar esses caras aí. Então, elétronzinhos aqui de vermelho. E o hidrogênio, apesar de ele não ter família, ele está lá posicionado na galera do grupo 1, né, o 1A, dos metais alcalinos, ele não é um metal alcalino. Mas o hidrogênio ele só tem um elétron. Se é o único que ele tem, é o primeiro, mas também é o último. Então esse é o elétron de valência do nosso querido oxigênio. Beleza? Bom, a regra do octeto, por isso o nome é regra e não é lei, ela tem diversas exceções. E a gente já começa no hidrogênio. Porque o hidrogênio ele não vai alcançar o octeto, ele não tem espaço, ele é um átomo muito pequeno, para conseguir ter 8 elétrons na sua última camada. Ele vai obedecer um apêndice, uma regrinha menor, que é do dueto. Ele vai ficar com 2 elétrons na camada de valência. Então a gente tem o seguinte aqui, ó. Para a gente conseguir estabilizar esse hidrogênio nessa ligação covalente aqui, ó, ele recebe um elétron por compartilhamento do oxigênio. O oxigênio que tinha 6, recebeu 1, ficou com 7. E aí do outro lado, para todo mundo ficar feliz, ficar geral satisfeito, o oxigênio vai estar recebendo mais 1 por compartilhamento e o hidrogênio também, né? É algo mútuo nessa ligação covalente que a gente fala que é a ligação do compartilhamento. Bom, você poderia chegar aqui e dizer que era linear e você acabar errando essa questão de bobeira, cara. Porque no oxigênio sobraram elétrons livres, pares de elétrons que não estão sendo utilizados em ligação. E o par de elétrons ele tem uma certa rixa com ligação. O par de elétrons ele não gosta de ligação. O que a gente vai fazer aqui é o fenômeno da repulsão dos pares de elétron. A gente vai ter que a molécula da água, ela acaba assumindo esse formato aqui, né? Onde os pares de elétron vão expulsar as ligações para longe. Cara, isso aqui não está em linha reta, diferentemente do CO2, ó. Aqui a gente tem a formação de um ângulo, beleza? Então a gente tem aqui um ângulo, dando aí o nome de geometria angular. Beleza? E aí para a água esse ângulo é em torno de 104 ponto alguma coisa, né? A gente aproxima ali 104,5 e tal. Esse é o ângulo aí que a gente tem nessa geometria angular da água. Então essa 2 está falsa, né? Ele fala que os dois têm a mesma geometria molecular e não tem, cara. Bom, na verdade é a 1 aqui. Então essa 1 é falsa. Vamos para 2. A temperatura de ebulição da água é maior que a do CO2, pois as moléculas de água na fase líquida se unem por ligação de hidrogênio. Interação molecular extremamente forte. Cara, e tá aí um ponto que é extremamente importante e interessante também. Quando a gente tem essa molécula de CO2 aqui, certo? A gente tem um caráter muito simétrico. Se você pensar no CO2 aqui, ele tem um oxigênio de um lado e um oxigênio de outro, fazendo o mesmo tipo de ligação. Vetorialmente, esses caras se anulariam. A gente fala que o momento dipolar aqui, representado por essa letra, é nulo. Se o momento dipolar é nulo, essa molécula ela é apolar. Já na água, esses elétrons em volta do oxigênio ali vão dar um caráter, né, eletrônico ali muito alto.
Eu vou começar a gerar polos, porque o oxigênio, ele é mais eletronegativo, tá? Isso aqui é um delta minúsculo, dizendo que ele é parcialmente mais negativo do que o hidrogênio, certo? Que é mais positivo. Então, como isso aqui eu não tenho, se você for pensar em vetores, a gente não consegue anular esses vetores aqui, a gente vai ter exatamente que essa densidade eletrônica em cima do oxigênio vai fazer com que essa molécula tenha um caráter polar, e bastante polar. Então, a água, ela é polar. Tá, eu falei de polaridade. E polaridade caminha junto com interação. Se você definir uma molécula como apolar, moléculas apolares, a interação que predomina ali é a nossa interação do tipo dipolo induzido. Lembra disso? Já na água, né, a gente tem aquela famosa máxima do H-FON. Quando uma moléculazinha de água interagir com outra molécula de água, os hidrogênios de uma vão interagir com os oxigênios da outra, os hidrogênios da outra com o oxigênio dessa primeira. Aqui a gente tem a interação do tipo ligação de hidrogênio. E ligação de hidrogênio aparece demais em prova. Aparece em diversas questões tratando, porque é um tipo de interação muito forte. E aí isso dá um caráter que a gente fala que a temperatura de ebulição do CO2, né, maior, da água ser maior que a do CO2 é verdade. Porque a temperatura de ebulição é o ponto onde a gente vai ter o rompimento dessas interações. Se eu entendo que a ligação de hidrogênio ela é mais intensa que a de polo induzido, para que eu arrebente essa interação de ligação de hidrogênio, eu necessito de mais energia. Então isso faz com que a temperatura de ebulição da água seja maior. Ficou claro isso? Para que eu consiga fazer com que a água vá para o estado gasoso, eu preciso arrebentar essas interações que são fortes. E se são fortes, eu preciso de muita energia. Então a gente tem que o ponto de ebulição da água, de fato, é maior que o do CO2. A afirmação 2, ela é verdadeira. Tá? Afirmação 3. A molécula de CO2 é polar e da água polar. Bom, de quebra, ao pensar em interações intermoleculares, a gente já resolveu essa parada aí também. Porque a gente já definiu o CO2 como sendo apolar. Apolar, entenda-se não ter polos. Não polos, né? Então essa molécula aqui é apolar. E da água que é polar, está trocado. A afirmação 3, ela é falsa. Beleza? Vamos para 4. A temperatura de fusão do CO2 é maior que a da água, pois diferentemente da água, a molécula de CO2 apresenta fortes interações intermoleculares por apresentar geometria angular. Cara, o que você falou lá no começo já está anulando o que a gente está falando aqui agora. Lá no comecinho a gente já não definiu que o CO2 ele é linear, a geometria é linear, é linha reta, beleza? Então tá totalmente errada essa, né, cara? Porque se as interações da água são mais fortes, esses pontos de fusão e ebulição também serão maiores aí, tá? Então a gente tem aqui que essa afirmação 4, ela é totalmente falsa. E vamos para 5. O número de oxidação, vulgo NOx, do carbono na molécula CO2 é mais 4. Bom, aqui só para a gente relembrar NOx. NOx é algo que você não pode esquecer. Nos óxidos, né, e ele já chamou, né, esse cara aí de dióxido em todos os óxidos, o NOx do hidrogênio ele é -2. Se você não sabe do carbono, porque ele pode variar, vamos chamar de X. Como que a gente calcula NOx? No cálculo de NOx, a gente tem que a soma das cargas, um carboninho com carga X, 2 vezes -2, porque são 2 oxigênios, dá -4, esse somatório das cargas tem que dar 0. Uma molécula, ela tem o NOx total 0. Então, resolvendo a conta, X é igual a mais 4, o que faz com que a 5 seja verdadeira. Então, como gabarito, a gente tem 2 e 5 verdadeira. Gabarito, letra E. Beleza? Vamos dar continuidade às nossas resoluções? Vamos para a nossa terceira questão, beleza? Bom, essa terceira questão, ela traz o assunto radioatividade. E se você for olhando as provas das PSECs nos últimos anos, cara, radioatividade tem sido um assunto frequente. É um assunto que eu chamo de excelente custo-benefício. Por quê? Ele é um assunto que é fácil, ele é tranquilo, certo? Bom, ele não aparece, se você for pegar o histórico de provas, em todas as provas, nas últimas 10, talvez você não encontre radioatividade. Mas nas últimas 5, pelo menos 3, 4 vezes esse assunto estava lá presente. Então é um assunto que não demanda muito tempo para você estudar. Ele é um assunto que você consegue absorver ele muito rápido, principalmente nessa emissão de partículas, que é assim que tem aparecido. E aí é um ponto que você garante na prova, beleza? Vale a pena você dar uma olhadinha em radioatividade para você matar essa questão se ela aparecer. Vamos lá? Então, galera, é o seguinte. Ao emitir uma partícula alfa, o isótopo radioativo de um elemento transforma-se em outro elemento químico com número atômico e número de massa menores.
A emissão de uma partícula beta por um isótopo radioativo de um elemento transforma-se em outro elemento de mesmo número de massa e número atômico uma unidade maior. Baseado nessas informações, são feitas as seguintes informações. Cara, ela vai ser praticamente uma questão de interpretação de texto. Eu vou fazer normal e depois a gente vai interpretar o que ele está afirmando, porque no próprio enunciado ele já está te dando algumas respostas, beleza? Bom, inicialmente vamos só saber quem são as partículas alfa e beta, tá? São partículas emitidas por materiais radioativos, né, por radioisótopos aí, onde a alfa, ela tem massa 4 e ela tem uma carga mais 2. A gente fala, né, a gente lê nos livros, é interpretado que ela é similar ao hélio. Lembra do hélio, elemento atômico, o elemento químico lá? O átomo de hélio? O hélio, ele também tem massa 4 e tem 2 prótons, número atômico 2. Então a gente fala que a partícula alfa, ela é similar ao átomo de hélio, tá? Já o beta, ele tem massa 0 e carga menos 1. Isso te lembrou alguém? Te lembrou elétron, né? Só que o beta, ele é gerado em processos nucleares, certo? Então a gente fala que ele é similar ao elétron. O elétronzinho ele também tem massa 0 e ele também tem carga menos 1. Só para a gente saber essas cargas, caso não sejam informadas, como é a questão aqui. Ele não te falou as cargas de alfa e beta. Então você sabe que alfa ele é similar ao hélio e o beta similar ao elétron aí. Vamos às questões. Na desintegração do urânio 238, né, ele emite uma partícula, virando urânio 234, com a emissão de uma partícula beta. Essa equação aqui. Cara, olha o que ele fala no texto sobre a emissão de partícula beta. A emissão de uma partícula beta por um isótopo radioativo de um elemento transforma-se em outro com o mesmo número de massa. Na 1 a gente tem urânio 238 virando urânio 234. Olha a massa diferente, cara. Você não precisa nem fazer conta. No próprio texto ele já está te falando. Ele deu a resposta que essa primeira ela está falsa, certo? Isso aqui não acontece. E aí ele fala ainda, né, que além de conservar o número de massa, o número atômico é uma unidade maior. Como os dois são urânios, eu tenho o mesmo número atômico. Por isso, a primeira é falsa. Beleza? Só prestar atenção no texto, mas é interessante que a gente saiba, esse enunciado que ele está falando são leis interessantes de emissões de partículas radioativas, para a gente não se perder aí. Bom, afirmação 2. Na desintegração do protactínio, né, esse PA aí, você também não tinha obrigação de saber o nome dos elementos, tá? Protactínio 234, ele emite uma partícula, virando o urânio 234 com a emissão de uma partícula beta. Bom, então olha só, o protactínio virando urânio, a massa foi conservada. Tanto o protactínio quanto o urânio têm massas igual a 234, eles são isóbaros aí. E aí quando a gente olha, o número atômico do protactínio é 91. E o número atômico do urânio é 92. Percebe que o número atômico do urânio é uma unidade maior do que o do protactínio? Parece um trava-língua, né? Protactínio. E é o que ele fala aqui, ó. Ao emitir beta, a gente tem o mesmo número de massa e o número atômico uma unidade maior. Cara, verdade demais. 91, 92, uma unidade maior, massa 234, massa 234. Então, de fato, isso aqui é uma partícula beta. Essa 2 aqui, ela tá verdadeira. É verdade isso aí, cara. Verdade absoluta. Beleza? Vamos para a afirmação 3. A partícula alfa, ela é composta por 2 prótons e 4 nêutrons. Cara, vamos pensar no hélio? Porque já que ela é similar ao hélio, a configuração dela é muito similar à do hélio, certo? Bom, lembrando de aquela introdução, né, estrutura atômica, atomística lá. O hélio tem massa 4 e número atômico 2. Você lembra que número atômico é número de prótons. No caso, se o hélio tem 2 prótons, a gente pode pensar que a partícula alfa ela é formada por 2 prótons. Mas a massa do hélio é 4. Lembra daquela formulinha aqui, ó? A massa é igual ao número atômico ou prótons mais o número de nêutrons. Vamos achar quantos nêutrons o hélio tem? Bom, se a massa do hélio é 4, ela é igual ao número de prótons, que é 2, mais o número de nêutrons. Achando nêutrons, 4 menos 2 é igual a 2. E aí, na questão aqui, ele te afirma que ele apresenta 4 nêutrons. Isso é mentira, né? Se é similar ao núcleo de hélio, a gente não tem 4 nêutrons, a gente tem 2. Então, essa aqui, ela tá falsa. Estrutura atômica. Tem muito a ver com radioatividade, muitos conceitos lá, porque a gente está estudando o núcleo do átomo, que também é visto dentro de estrutura atômica. Beleza? Vamos para a afirmação 4. Uma partícula beta tem carga negativa e massa comparável à do próton. Aí não, né, cara? Porque o beta,
ele é similar ao elétron. A massa do elétron ela é desprezível, é zero. Olha o do beta aqui. E a massa do próton ela não é desprezível. Tanto que o próton é utilizado para cálculo de massa de um átomo. Então, a informação número 4 está errada. O beta ele até tem carga negativa, mas a massa dele não é comparável do próton, sim a do elétron. Então, essa 4 ela está falsa, meu querido. Beleza? Vamos para 5. O urânio 238 pode naturalmente sofrer decaimento radioativo, emitindo sequencialmente 3 partículas alfa e 2 beta, convertendo-se em rádio. Cara, para testar isso aqui a gente vai fazer matemática. Por quê? Num decaimento radioativo, o que eu tenho de massa de um lado tem que ser igual a tudo que eu tenho de massa do outro lado. Vamos ver se bate? Vamos comparar aqui, ó. Então, antes da seta eu tenho 238. Tem que ser igual, né? Ele fala que são 3 alfas, tá? 3 vezes 4, 12. 2 vezes 0 é 0, não preciso colocar na conta, mais 226. Vamos ver se essa igualdade rola aqui, ó. 238 é igual 226 mais 12 a 238? Cara, isso é verdade. Bateu. Então, de fato, eu tenho a emissão de 3 partículas do tipo alfa. Vamos ver se a parte de beta está a verdade também. Ele fala que emite 2 betas. Para comparar beta, a gente vai pegar aqui embaixo. Quando eu quero saber o número de partículas betas, eu faço cálculo por baixo aqui, certo? Alfa eu fiz por cima, começo por cima. Beta eu começo por baixo, porque o beta a massa é 0. Então eu sei que para beta eu começo por baixo diretão. Então vamos aqui, ó. 92, faz aqui do ladinho. 92, que é o número atômico do urânio, tem que ser igual, né? São 3 alfas, tá? Eu continuo com a emissão, porque eu estou emitindo todo mundo lá, então eu tenho que somar tudo que eu tenho depois da seta. 3 vezes 2 é 6. 2 vezes menos 1 é menos 2, mais 88. Vamos ver se esse negócio é verdade. 92, 6 menos 2 dá 4. 4 mais 88 dá 92. Cara, isso é verdade. Se isso é verdade, a 5 está certa. Então, o nosso gabarito, 2 e 5 correta, isso aí é letra D de dado, né? Letra D. Letra D, delta E. Beleza? Tranquilo? Vamos lá, galera. Dando continuidade aí à nossa 4ª questão, que aí eu considero mais os assuntos mais pesados da prova, certo? Essa questão 4, cara, ela traz pra gente o assunto soluções. E soluções a gente sabe que é um assunto grande. É um assunto que transita por muitos outros conteúdos de química, né? Para soluções você tem que ter noção legal de reações inorgânicas, você tem que ter noção legal de cálculo de pH, você tem que ter noção legal de estequiometria, porque a gente acaba fazendo contas ali, às vezes balanceamento também. Então soluções ele é um tópico recheado de outros tópicos que compõem esse conteúdo. E essa questão era legal para dar pra gente uma revisão de tudo que está acontecendo nisso aqui. Beleza? Bom, especificamente nessa questão, que ela caiu ano passado na SpaceX, eu considerei uma falha, não necessariamente uma falha, mas acho que a SpaceX ela poderia ter dado pra gente a fórmula, né? A fórmula estrutural da aspirina. Por conta de uma coisa que eu vou comentar com vocês e vejam se vocês compartilham da mesma ideia. A aspirina é um medicamento antitérmico mundialmente conhecido e em 2022 completou 123 anos, desde o seu registro. O princípio ativo deste medicamento é o ácido acetilsalicílico, que é um ácido orgânico fraco. Considere uma solução aquosa preparada por meio da dissolução de 18 gramas de ácido acetilsalicílico, vulgo AAS, né? A gente chama assim, com 100% de pureza, em 1 litro de água a 25 graus Celsius e 1 atm de pressão. A concentração de H+ nessa solução é igual a 5,7 vezes 10 a menos 3 mol por litro, tá? Ele dá pra gente o log de 5,7, que é 0,76. Ele informa também a fórmula molecular, não dá a estrutural, ele dá a molecular, C9H8O4. E aí pede o seguinte: baseado nessas informações e considerando que a solução se encontra em equilíbrio químico, são feitas as seguintes afirmativas. Bom, vamos ver quais são as afirmativas que ele passa pra gente aí. Bom, primeira, né? A primeira afirmativa, a gente pode fazer na ordem, tá? Mas numa prova eu deixaria ela por último, porque algumas não envolvem conta. E se você tá na prova, cara, a prova também a gente tem que pensar, né? A gente não pode ir direto resolvendo tudo às cegas. A gente tem que ter estratégia. Então, se fosse na hora da prova, essa primeira eu deixaria por último, porque cálculo de constante, cálculo de Ka envolve conta. Então aquelas que são teóricas, elas saem mais rápidas, dependendo aí você já consegue cortar algumas questões, tá? Mas vamos fazer na ordem aí, embora eu não faria essa primeira aí de imediato.
Bom, vamos lá. Ele fala que o Ka é igual a 3,2 vezes 10 a menos 4 nas condições descritas. Como é que a gente faz o cálculo do Ka? A aspirina, certo? Ela, quando sofreu o processo aí, né, de dissociação, aliás, de ionização, por ser um ácido, ela vai liberar o cátion, ou próton H+, e um ânion, beleza? Bom, por que eu disse que era interessante que a SpaceX tivesse dado a estrutura? Porque para eu fazer essa ionização, e ele considera que está em equilíbrio, então deixa eu colocar a minha setinha dupla aqui, eu preciso saber quantos hidrogênios ionizáveis tem, certo? E aí eu considerei um hidrogênio só porque eu conheço a fórmula da aspirina, cara. O hidrogênio ionizável é exatamente esse hidrogêniozinho aqui, ó. É esse hidrogênio que ele vai ser desmembrado da molécula de aspirina quando ela estiver em solução aquosa. É o único hidrogênio passível de sofrer ionização, porque ele está ligado ao oxigênio, que é um átomo muito eletronegativo. Então acho que faltou essa estrutura para a gente ter esse raciocínio. Mas se você considerasse para fazer a conta ali, você achar exatamente o resultado que a gente precisa na questão. Então vamos lá, calculando o Ka. Cara, o Ka, ele é calculado através, né? Ka significa constante dos ácidos. A aspirina é um ácido, ele fala aqui que é um ácido fraco. Então esse Ka, ele é igual à concentração que eu tenho dos meus produtos. Quem são os produtos? O H+, e o ânion. Eu tenho a concentração desses dois caras aqui, dividido pela concentração do meu reagente, que é a aspirina. Beleza? E aí ele fala pra gente o seguinte, ele diz que a concentração de H+, nessa solução, é de 5,7 vezes 10 a menos 3. Por ser um ácido fraco, nem todo ácido sofre ionização, por isso que nem toda a concentração de aspirina ela vai sofrer esse processo. Como que eu faço para achar a concentração de aspirina? Certo? Bom, a concentração de aspirina, vamos representar aqui concentração de aspirina, ela é achada dividindo-se a massa pela massa molar vezes o volume, tá? E ele diz pra gente que são 1,8 gramas de aspirina. Então a minha concentração de aspirina, ela vai ser igual. Massa é a massa qualquer fornecida no exercício, que é de 18 gramas. 18. Cálculo de massa molar, você já está careca de saber, mas vamos calcular aqui, ó. Massa molar seria a massa do carbono, 12 vezes 9, porque são 9 carbonos. Mais 8 vezes 1, são 8 hidrogênios, cada um com massa 1, mais 4 vezes oxigênio. Então a gente teria como massa molar o seguinte, 9 vezes 12, mais 8 vezes 1, mais 16 vezes 4. 12 massa do carbono, 1 massa do hidrogênio e 16 massa do oxigênio. Você vai achar isso aqui tudo igual a 180 gramas por mol, que é o 180 que você vai usar aqui embaixo. E o volume ele diz pra gente também, que é dissolvido em 1 litro. O volume é 1. A concentração de aspirina, cara, a conta aqui veio tranquila, não vai te dar trabalho, certo? Ela vai ser igual a 0,1 mol por litro. Beleza? Para que eu dei esse rolê todo para achar a concentração de aspirina? Para eu fazer a conta do Ka. Entendeu por que eu deixaria essa por último? Porque ela é maior. Só trocar a cor aqui para a gente não confundir, ó. Calculando o Ka aqui, ó. Vamos substituir. A concentração de H+, 5,7, isso é fornecido para a gente no texto, vezes 10 a menos 3. Proporcionalmente, o que eu formo de H+, eu formo também do ânion, que vai sair aí. Então aqui também é 5,7 vezes 10 a menos 3. E a concentração de aspirina? 0,1. Fazendo essa conta aqui, ó, resolvendo essa matemática aí, você vai achar exatamente que o Ka, ele é exatamente não, né? Mas vai dar próximo, confirmando o primeiro gabarito, que o Ka é igual a 3,2 vezes 10 a menos 4. Você acha exatamente esse resultado aí. Essa primeira, ela tá verdadeira, tá? Só confirmar essa continha aqui. Beleza? Então a primeira tá verdadeira. Bom, vamos lá. Para a gente fazer a conta do pH, eu vou dar uma apagadinha aqui, porque esse cálculo de pH ele vai ser um pouquinho grande. Vou ocupar aqui. Para a gente confirmar o pH, a gente tem que lembrar a fórmula do pH, cara. E para calcular o pH, a gente precisa da concentração de H+. Aí a SpaceX foi boazinha. Ela já deu pra gente. O pH é igual, lembra da fórmula? Menos log da concentração
de H+. Olha a concentração de H+ aqui que a gente achou no Ka. É essa mesma concentração que você vai usar. Então, o seu pH, ele é igual a menos log de 5,7 vezes 10 a menos 3. E aí você vai usar suas propriedades logarítmicas, aquilo que você sabe de log em matemática, certo? Log de um produto, a gente vai fazer que é igual à soma dos logs. Então, a gente tem o seguinte aqui, ó. pH é igual a menos, vamos botar um parêntese aqui? Log de 5,7 mais log de 10 a menos 3. Por que eu estou desmembrando esse cara aqui? Porque ele me deu o log de 5,7. Ele fala que o log de 5,7 é 0,76. Então vamos para cá, ó. pH vai ser menos da fórmula. Log de 5,7 foi informado, 0,76. Log, né, quando não tem base aqui, tá? Esse pH é considerando base 10. Então, ó, aquele peteleco, tá vendo esse menos 3 aqui? Ele vem para frente do log. Vai ficar log de 10 na base 10, que tu sabe que é 1. Não esquece, log de 10 na base 10, igual a 1. Então, a gente tem aqui, ó, esse menos 3 vem para frente, isso aqui. Então, o nosso pH vai ser menos, que estava lá da fórmula, 0,76 menos 3, isso aqui vai dar menos 2,24. Menos com menos vai dar mais aqui, pH igual a 2,24. Cara, a 2 está falsa. Ele falou que o pH aí era de 3,76. Errada. Beleza? Tranquilo? Vamos ver a 3 e a 4 aí. 3. A adição de ácido clorídrico deslocaria o equilíbrio no sentido do reagente. Essa questão ainda traz equilíbrio químico, certo? No caso aqui, equilíbrio iônico, né? Então ele está falando em adicionar HCl, ácido clorídrico. Deixa eu dar uma apagadinha nesse nosso querido Ka aqui, para a gente usar esse espaço. E vou tirar a aspirina aqui, porque a gente não precisa mais da fórmula dela. Vou deixar o pH aqui para você. Bom, quando ele adiciona ácido clorídrico, HCl, lá no meio, é um ácido forte. Lembre-se sempre que um ácido forte se ioniza por completo. Ele vai gerar H+, mais Cl-. Percebe alguma similaridade entre a ionização da aspirina e a ionização do HCl? Olha o H+ aqui. Olha o H+ aqui. Esses caras não são iguais? Esses caras não são íons? Quando eu tenho lá um equilíbrio químico, certo? Um equilíbrio de alguma substância rolando, eu adiciono outro que tenha um íon igual a ela, a gente fala que esse aqui é o efeito do íon comum. O hidrogênio é um íon comum às duas coisas. Então, quando eu adicionar o HCl, eu vou estar aumentando a concentração de H+. Olha a regra do avião aí, ó. Vira de costa aqui, olha aqui para a equação. Eu estou aqui em equilíbrio, certo? Esse lado é a aspirina, esse lado é o hidrogênio e o ânion aí. Se eu aumentar H+, isso aqui, ó, esse lado vai subir. Aí pensa no avião quando esse lado aumenta. O avião, quando faz isso com a asa, ele não vai para o lado de cá? No caso aqui, né? Se eu aumentar o H+ para o lado direito, eu vou levantar aqui, ó, como um avião, eu iria para o meu lado esquerdo. E aí o equilíbrio seria deslocado para o lado esquerdo. Na questão ele fala que o equilíbrio seria deslocado no sentido do reagente, que de fato é o lado esquerdo. De fato a gente tem o lado esquerdo sendo aí o lado dos reagentes. Então essa aqui, ela está certinha. Essa afirmação de número 3, ela está verdadeira. Certo? Bom, vamos para a 4, que é a mais simples da gente resolver. Poderia até ter vindo primeiro. A adição de hidróxido de sódio na solução promoveria um aumento do valor do Ka. Aí não, cara, isso vale para qualquer constante. Ouve bem e anota isso. Constantes de equilíbrio, seja Ka, Kb, Kc, só são alteradas pela variação de temperatura. Então, a adição de nada, né? Nada faria com que esse Ka se alterasse. Só o que alteraria o Ka seria a variação de temperatura. Então, essa 4, ela tá falsa. Nosso gabarito, então, seria letra A. Verdadeiras 1 e 3. Letra A. Beleza? Nossa quinta questão aí, e trazendo um pouco diferente dos anteriores, né? Nos anteriores a gente falou aí sobre química geral e físico-química. Essa já traz conceitos de química orgânica pra gente, certo? E aí, a orgânica é o seguinte, né? A introdução orgânica é uma parada legal para você olhar.
É um assunto também que ele não é complicado, né? A gente passa aí por hibridização, a gente passa por contar átomos, né? Para saber a fórmula molecular aí. De vez em quando aparecem algumas reações, mas não são reações extremamente complicadas, tá? Mas aí a gente vai tentar ver, em cima do que ele está fornecendo para a gente, o que a gente considera como verdade. Então vamos lá. O ácido etanóico, também denominado usualmente como ácido acético, é um ácido orgânico e uma das substâncias componentes do vinagre. Considerando-se a substância ácido etanóico, pode-se afirmar que esse padrão de dar várias informações e julgar é um padrão muito comum na SpaceX na parte de química, cara. Então meio que você tem que ter um conhecimento sobre vários assuntos, seja química orgânica, fisicoquímica, química geral, às vezes dentro do mesmo contexto. Ele vai misturando esses conteúdos, beleza? Legal também ele ter falado que o ácido etanóico é o ácido acético. Às vezes em prova eles não informam isso e você às vezes tem dificuldade de lembrar quem é quem. Porque o nome ácido etanóico é o que a gente chama de nome IUPAC. Nome IUPAC é um nome, a nomenclatura que através dela eu consigo chegar na fórmula. E esse et de etanóico indica para mim que são dois carboninhos, ó. Um carboninho aqui, outro carboninho aqui, eu tô com a fórmula em bastão ali, beleza? Bom, então vamos às informações para julgar aquilo que é verdadeiro. Tá? Um composto cuja forma molecular é C2H6O. Para que eu conte melhor os átomos, eu coloquei aqui em forma de estrutura, né? Para eu visualizar todos os átomos aí. Quando eu paro para contar os átomos, ó, eu tenho 2 carbonos de fato. É um C2. Beleza. Mas quando eu olho para hidrogênios, eu tenho só 4. Quando eu olho para oxigênio, eu tenho 2. E aí na primeira já fala que é um composto cuja forma molecular é C2H6O. Cara, 1 já está falsa. Tá? E aí, fazendo prova, né, de maneira para que você ganhe tempo, já poderia eliminar algumas opções. Você poderia eliminar a opção B e a opção D aí, né? Beta e delta poderiam ser eliminadas de cara, porque a gente não tem essa fórmula molecular. Número 2. Possui apenas ligações covalentes polares entre seus átomos. O que é uma ligação covalente polar? É quando, através da ligação covalente, eu conecto átomos diferentes. Então, de fato, aqui, ó, o H ligado ao O é uma ligação covalente polar, os átomos são diferentes. Eu tenho eletronegatividade diferente. O C ligado ao H, que aparece aqui algumas vezes, também é uma ligação covalente polar. Até então, ele foi assertivo. Mas quando eu olho aqui, ó, no ácido etanóico, os 2 carboninhos estão se ligando, cara. O carbono não é exatamente igual ao carbono. Se esses átomos são iguais, a ligação covalente ela não é polar, ela é apolar. Então aí ele deu mole. A afirmação 2, ela também é falsa. Número 3. Possui um carbono com hibridização sp2. Se você voltar aí o vídeo, você vai ver uma questão que a gente falava de hibridização, certo? Lá caiu um tipo de hibridização, né, no carbono lá do CO2. Toda vez, olha esse carbono aqui, ó, fazendo uma dupla com oxigênio. Nessa dupla, uma ligação é sigma e a outra é pi. O carboninho que tem uma ligaçãozinha pi, esse carbono de fato, ele tem uma hibridização sp2. Tá? Então aqui eu tenho um carboninho sp2. Isso aí é verdade. Essa 3 tá de boa aí. Verdadeira pra gente. Só para dar uma relembrada, tá? Vamos falar aí das hibridizações do carbono, só pra gente não esquecer. Tá? Carbono que faz 4 ligações simples. Ó, 4 ligações simples. Tá vendo esses 3 espaços dos dedos aqui, ó? Tá? A gente vai ser o índice do P lá em cima. Todas vão começar com S em matéria de carbono. Então se eu tenho 3 espaços, é sp3. Se eu faço uma dupla, eu gero 2 espaços, 2 sp2. Se eu faço uma tripla, eu tenho um espaço, sp. Ou 2 duplas, eu tenho um espaço, também é sp. Beleza? Vamos para a afirmação de número 4 lá. Possui 2 carbonos assimétricos ou quirais. O que é um carbono assimétrico? A significa não. Simetria significa igualdade. Não simétrica que não há igualdade entre o que? Os ligantes. O carbono, para ser chamado de assimétrico, ele tem que ter 4 ligantes, 4 coisas ao redor dele diferentes. Eu só tenho 2 carbonos no ácido etanóico. O primeiro carboninho aqui, ó, né, esse carbono do C dupla O aqui, ele só tem 3 ligantes. Esse cara já não pode ser quiral porque ele não obedece à regra de ter 4 ligantes. E esse segundo aqui tem 4 ligantes. Eu tenho um H para cima, um H para baixo, um H para esquerda e todo o restante da direita. Só que os Hs são iguais, cara. Então ele não é assimétrico. Eu tenho igualdade entre os átomos. Isso aqui é falso aí. Beleza? Vamos para 5. Aliás, 5 aqui. O anidrido etanóico, acético, é isômero de cadeia do ácido etanóico. Cara, isômero de cadeia é quando apenas o tipo de cadeia muda. Se ele está falando que o anidrido, está comparando o anidrido com um ácido, são 2 funções diferentes.
Se esses caras forem isômeros, se tiverem as mesmas partes, não serão isômeros de cadeia, serão isômeros de função, tá? E aqui no caso nem serão, né? Porque o anidrido etanóico, só pra gente ver aqui, seria esse cara aqui. Esse carinha aqui é o anidrido etanóico. Ele é formado pela reação entre dois ácidos carboxílicos, esse anidridozinho aí. Cara, então essa daí também tá falsinha. Falciane a 5 aí, cara. Tá errada. Vamos para 7. Pode ser obtido pela oxidação enérgica do but2-eno, em presença de permanganato de potássio e ácido concentrado. E aí, cara, talvez fosse a parte mais complicada da questão, porque trata de reações orgânicas. Vamos dar uma apagadinha nesse cara aqui, vou deixar só o carbono lá em cima. Tirar aqui o nosso anidrido. Vamos tirar isso aqui. E a gente, através de nomenclaturas, né, o but2-eno é uma nomenclatura IUPAC, a gente consegue chegar nesse cara. But2-eno é exatamente 4 carboninhos com uma dupla aqui no meio. Quando ele fala que é uma oxidação enérgica, bicho, ele está quebrando, certo? É uma oxidação aqui, ó, oxigênio no meio. Ele está quebrando as duas ligações. Então eu tenho aqui, ó, 2 carboninhos para um lado e 2 carboninhos para o outro. Eu quebrei a molécula. Quando eu faço a oxidação aqui, a oxidação desses caras vai gerar para mim o aldeído. Nos dois casos eu vou ter aldeídozinho gerado aqui. Beleza? Só que o aldeído, se essa oxidação ela não for interrompida, né? A gente pode interromper a oxidação do aldeído adicionando zinco metálico lá, mas não é o tópico aqui, tá? Se eu não parar a oxidação do aldeído, os aldeídos eles vão ser oxidados. Oxidar, entenda-se que eu vou estar aumentando a quantidade de oxigênio. O aldeído ele vai exatamente aqui, ó, ao ácido carboxílico. Esses carinhas aqui seriam oxidados a ácidos carboxílicos. Isso aqui é verdade. Então, o aldeído, ó, percebe que eu tenho aqui o ácido etanóico, esse aldeído aqui, que é o etanal, olha o et sendo conservado. Aldeído, se ele for oxidado, e ele é oxidado porque ele fala que é um oxidante forte, a gente vai a ácido carboxílico. Então, de fato, aqui é verdade essa afirmação de número 6 aí. Nossa saideira, a 7 para a gente ver aí. Em condições adequadas, sua reação com o sódio metálico produz etanoato de sódio. Bom, vamos ver se procede aí. Vou fazer aqui em cima. Vou reagir esse cara com o sódio metálico. Ele fala que é em condições adequadas, tá? Se é em condições adequadas, a gente vai considerar possível essa reação acontecer. Bom, o sódio metálicozinho está aqui. Quando a gente fizer essa reaçãozinha aqui, ó, oxigênio negativo, hidrogênio positivozinho, por conta da diferença de eletronegatividade, a gente tem exatamente a formação disso aqui. O menos Na+, saindo aí meio mol de H2, né, para deixar balanceadinho. Esse cara aqui formado era a função orgânica sal orgânico. Então, ácido etanóico. Quando o ácido vira sal, ico vira ato. Esse cara é o etanoato de sódio. Certo? Tá rolando aí, né? Isso aqui é um salzinho orgânico. Se for uma cadeia grandona, seria um sabão. Tem vários contextos legais pra gente falar. Então, de fato, essa 7, ela tá verdadeira pra gente, cara. Verdadeira as 3, 6 e 7. Gabarito pra gente encerrar aí. Letra A. Letra A. Alfa é o nosso gabarito. Beleza, galera? Tamo junto aí. Valeu!